Quantas vezes você já se pegou guardando tudo dentro de si mesmo com medo de como os outros vão te julgar? Eu sei, é uma situação bem específica que eu te coloquei no começo do vídeo, só que infelizmente é bem comum entre as pessoas e eu tenho certeza que muitos de vocês passam ou já passaram por esse contexto. E olha, esconder esses sentimentos pode ter consequências negativas e bem autodestrutivas emocionalmente pra você. Bom, como o primeiro vídeo do mês, voltando à programação normal aqui no canal, nada melhor do que a gente explorar um pouco sobre o porquê da gente esconder os nossos sentimentos e como isso não é tão legal como parece. Isso é bem autodestrutivo pra você. Bom, pra você que não me conhece, eu sou Ezel, cara de papel, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o porquê esconder esses sentimentos não é nem um pouco saudável. Pra ajudar a gente a entender melhor esse assunto, a gente vai analisar a última temporada de Mob Psycho. Ezel falando sobre Mob Psycho de novo? Exatamente. Mob Psycho acabou e não tinha outra forma de finalizar. Bem fechadinho e ensinando uma das coisas mais legais que ele poderia ensinar. Um aviso, esse vídeo vai ter spoiler da última temporada de Mob Psycho, então se você não quiser spoiler, só tô passando aqui pra avisar. Mas eu não vou mentir, eu ficaria extremamente contente de você ficar até o final do vídeo, porque vai ajudar demais o engajamento do vídeo. Mas a escolha é sua. Enfim, só vamos. Mob Psycho sempre foi sobre o amadurecimento de um adolescente, um mob. Por exemplo, se a gente comparar da primeira temporada até a última atitudes do mob, você vai perceber um amadurecimento gigantesco por parte dele. Esse amadurecimento é bem parecido com, por exemplo, o Finn de Hora de Aventura. No início, o Finn era só um menino que queria aproveitar a vida da maneira dele, literalmente saindo no soco com todo mundo pela frente e sem muitas responsabilidades e consequências daquilo que ele fazia. Mas, se você reparar no final de Hora de Aventura, ele se torna um cara mais responsável, que entende o peso das responsabilidades. Só que aqui a gente tem uma coisa curiosa e bem diferente do Finn de Hora de Aventura, que, por exemplo, usava sua força a seu favor. O mob sempre teve uma coisa que ele nunca aceitou desde o primeiro episódio desse anime: os seus próprios poderes. O mob sempre teve uma rejeição gigantesca pelos seus próprios poderes. Ele não consegue aceitar. No universo de Mob Psycho, os poderes são originados por suas emoções, ou seja, se você tá com raiva, consequentemente o seu poder vai ser derivado daquela emoção. Claro, se você for um paranormal. Em todo o anime ele agiu mais como um mob de NPC mesmo, sabe? Sem muitas emoções e mais controladinho, do que realmente como um ser humano que expressa suas emoções e é emotivo. Obviamente, quando uma pessoa tem uma repressão enorme, assim como o mob, com as suas próprias emoções e principalmente depois de tudo que ele passou, né? Ele passou por paixões, traumas e decepções. Provavelmente todas essas emoções reprimidas se acumularam dentro dele mesmo e esses pensamentos, uma hora ou outra, vão querer sair. E com esse contexto problemático pra caramba, um adolescente que reprime absolutamente tudo dentro de si, a gente chega na última temporada de Mob Psycho. Lembra da pergunta, por que esconder esses sentimentos não é nem um pouco saudável? Bom, a partir de agora a gente vai começar a responder ela aos poucos. Na última temporada, Mob Psycho descobre que a menina que ele sempre gostou desde a infância vai mudar de cidade. Bom, como ele nunca se declarou pra ela, durante todos esses anos que eles se conhecem, essa vai ser provavelmente a última chance dele de finalmente expressar o que sente por ela. Nada mais justo, antes dela partir, ele resolver todas as pendências emocionais com ela, né, pô? O menino é muito corajoso. Os amigos apoiam demais essa ideia, então ele compra um buquê de flores e só vai se declarar. No caminho, por infelicidade do acaso, um carro atravessa o sinal e quase atropela o menino que tava ali na frente dele. Só que antes disso acontecer, o mob consegue empurrar ele e é atropelado no lugar do garoto. Naquele momento, o mob fica consciente e o lado emocional toma controle dele. Como eu disse lá no início do vídeo, os poderes são derivados das emoções, então todo o lado lógico do mob é apagado, só restando as emoções. Ele tinha todas aquelas emoções guardadas e não resolvidas, uma repressão emocional desde a infância, cara. Isso finalmente saiu de alguma forma. E aqui eu quero destacar a importância de expressar suas emoções. Nesse contexto de Mob Psycho, obviamente você não vai destruir toda a cidade e tal, mas vamos analisar de uma forma mais metafórica essa destruição em massa que o mob causa. Isso poderia facilmente significar a possibilidade que você tem em machucar emocionalmente você e as outras pessoas ao seu redor. O carro significa um possível trauma emocional que você venha passar, ou só uma situação muito estressante, onde todas as suas emoções tomam conta de você e você não consegue tomar nenhuma atitude muito consciente naquele momento. É engraçado porque a importância de expressar suas emoções não é ensinada pra gente. Na real, se você for menino, isso é ensinado de maneira contrária pra você. A famosa masculinidade tóxica, que eu acho que você já conhece, né? As pessoas ensinam pra você que os homens devem ser fortes e não podem chorar. Esse pensamento vem sendo demolido conforme os anos vão passando e, sinceramente, quem sustenta essa ideia só tá mentindo pra si mesmo e reprimindo a maioria das emoções. Se o mob, em todas as vezes que ele reprimiu, tivesse conversado como, por exemplo, com um amigo ou só se expressasse mesmo, provavelmente as coisas não teriam chegado a esse ponto de todas as emoções só formarem uma crise gigantesca. Vamos lá, pulando um pouco a história, é exatamente isso que acontece. No final do anime, o Reigen, que é o mestre do mob e é a
principal expressão dele, conversa sobre isso. E ele é sincero sobre seus próprios sentimentos. Quando a gente guarda os nossos sentimentos dentro de nós mesmos, provavelmente em algum momento a gente acaba prejudicando nós mesmos e as pessoas por perto. Mas quando a gente permite sentir alguma coisa e expressar nossas emoções, a gente se conecta mais profundamente com os outros e, de certa forma, até fortalece os laços que você tem, os laços de amizade, enfim. Eu acho que uma das coisas que a história do Mob ensina é que quando a gente reprime demais as nossas emoções, provavelmente a gente vai passar por estados de sentimentos como, por exemplo, a solidão, que vem do sentimento de ninguém te entender, a tristeza de você provavelmente não saber o que você vai fazer daqui em diante, e também a possivelmente raiva, que vem da frustração de você não conseguir resolver os seus próprios problemas internos. Alguns problemas maiores são estimulados por essa repressão emocional, como por exemplo a própria ansiedade, que vem muito do que você acumulou durante o tempo ou tá acumulando naquele momento, mas lá no fundo, talvez essa repressão emocional tenha desencadeado isso, sabe? É só um palpite. Às vezes você acumulou emoções de anos dentro de você mesmo, de coisas que você até esqueceu que tava ali, sabe? Olha, as pessoas têm problemas e eu me incluo nisso. Durante muito tempo da minha vida, eu também reprimi bastante as minhas emoções e, de certa forma, eu consigo entender o porquê as pessoas acabam fazendo isso. E eu não vou mentir, falar sobre esse assunto é muito bom, de verdade, porque expressar os seus sentimentos nem sempre é tão confortável e amigável como eu tô dizendo e como parece. Dependendo do ambiente onde você cresceu ou até onde você vive atualmente, isso se torna mais difícil. Você se torna mais exposto do que o normal se expressando. Então, por exemplo, se você se expressar num ambiente que é tóxico, vai ser só um trauma pra você. Mob Psycho retrata muito bem isso. Não é nada fácil você se expressar. O Mob, ele precisa passar por uma jornada de autodescoberta até isso acontecer. Ele vai aprendendo aos poucos a aceitar e expressar seus verdadeiros sentimentos. E ele entende que não precisa reprimir todas as suas emoções para se tornar alguém mais forte. E também não faz sentido essa ideia de não ter emoções. Elas fazem parte da vida de todo mundo. Quando ele consegue finalmente expressar suas próprias emoções de maneira saudável, ele dá um salto de amadurecimento absurdo. E aos poucos ele começa a superar suas inseguranças e encontrar um novo sentido de propósito. E eu vou te provar isso. Se a gente pular mais um pouquinho essa temporada, lá pro final dela, ele finalmente consegue se declarar pra menina que ele gosta. E bom, por incrível que pareça, ele recebeu uma rejeição, mas ele lida bem com isso. Aquilo não afeta tanto ele como antes. Talvez ela só não esteja em um bom momento pra namorar, e as pessoas têm escolhas. Entender as escolhas dela é amadurecer. Olha, eu não vou mentir. Em muitos ambientes, provavelmente se você se expressar, até seja muito prejudicial pra você. Pra ser sincero, principalmente se você morar em um ambiente tóxico, algumas pessoas não valorizam, infelizmente, os sentimentos das outras. Mas existem formas interessantes de você colocar pra fora suas emoções. Isso aqui é bem pessoal de cada um, mas funcionou pra mim. Uma alternativa, por exemplo, é criar um diário. Expressar suas emoções pela escrita, sério, ajuda bastante. Lá tu vai poder organizar melhor o que você tá sentindo e até entender melhor o que você tá sentindo mesmo. Se isso não servir pra você, eu tenho uma outra alternativa, que me ajudou muito, que é conversar com pessoas confiáveis e próximas de você sobre os seus problemas. Mas de verdade, a pessoa tem que ser confiável. Ser sincero com uma pessoa confiável é uma das melhores sensações. Olha, você também pode expressar de forma mais artística, como por exemplo com músicas, melodias, letras. Você pode escrever histórias baseadas em acontecimentos da sua vida, mas o ideal é você lidar da melhor forma que funcionar pra você e da forma mais saudável pra todo mundo, de boa? O maior conselho que eu poderia te dar é não pensar duas vezes em buscar ajuda e compartilhar seus sentimentos com pessoas próximas e confiáveis. Todos nós precisamos de um pouco de apoio às vezes, tá ligado? Bom, eu acho que esse vídeo acaba por aqui, e lembra que eu te falei sobre a ansiedade lá no começo do vídeo? Que possivelmente a repressão emocional pode estimular isso? Então, eu fiz um vídeo muito caprichado sobre um assunto tangente a esse vídeo, que é a ansiedade, que é esse vídeo aqui que tá na tela, a nossa geração é iludida por um futuro perfeito. Lá eu falo um pouco sobre como as pessoas cobram de você um futuro perfeito. Bom, se você gostou desse vídeo aqui que você tá assistindo, provavelmente você vai gostar desse aqui também que eu tô te indicando. Eu te vejo na próxima semana, fica bem, obrigado por me ouvir e até mais. Tchau, tchau.